Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer uma aula bem rapidinha, essa aula pré-férias aí, né? E aí eu vou falar sobre os principais problemas de visão. Existem muitos, né? Mas os principais que a gente pode estudar são os mais recorrentes, tá? Então vamos entender quais são eles, o que acontece com cada um deles, tá? E aí, a parte final da unidade 4 do livro de vocês, que fala da interação de substâncias com o sistema nervoso. Então, esse é um assunto que eu não vou trazer para essa aula aqui, beleza? Mas que é um assunto bastante simples que fala da influência de algumas substâncias no nosso sistema nervoso que podem ser estimulantes ou podem ser depressoras. E aí essas substâncias, obviamente, elas vão causar aí um padrão de funcionamento anormal no nosso organismo, né? Como, por exemplo, o álcool, como, por exemplo, outras drogas, como cocaína, como maconha, sei lá, e que elas causam alterações no funcionamento do nosso corpo, e aí o padrão de funcionamento estando alterado vai fazer com que nós tenhamos aí ações alteradas fora do padrão normal, beleza? Então é por isso que nessa aula eu vou focar especificamente nos problemas de visão para a gente poder encerrar esse ano aqui numa boa, concluindo aí os assuntos do nosso livro. Beleza, gente? Bom, então vamos lá. Acompanha aí no livro de vocês, páginas 322 e 323 para a gente fechar o ano. Beleza? Então vamos lá, galera. Problemas de visão. Esses problemas eles podem estar relacionados a irregularidades na córnea. Então lembra que nós tínhamos falado na aula passada que a estrutura do olho humano tem algumas membranas externas, né? E uma dessas membranas é a córnea, que é essa membrana transparente que fica aqui na parte da frente, por onde a luz penetra, né, nos nossos olhos. Beleza. Mas também pode ocorrer no cristalino dos nossos olhos, que é justamente aquela lente, né? Lembra que eu falei que é uma lente convergente? Essa lente, esse cristalino, é aquela estrutura que vai funcionar de acordo com as contrações dos músculos dos olhos, que vão direcionar os raios luminosos lá para a fóvea central, ou então para a mácula, como eu tinha falado, que é justamente a região do nosso olho onde é formada a imagem, tá? Também pode acontecer problemas na própria retina, né? Que são os problemas nas células sensoriais que estão captando aí os estímulos luminosos. Também como no nervo óptico, que é o nervo que vai levar os estímulos para o cérebro, e também no formato do globo ocular, ou até mesmo na região do cérebro que vai interpretar essas imagens. Então, por isso que eu havia dito que são muitos problemas de visão e nós vamos falar dos principais deles, tá? Que são os mais comuns aí na população de modo geral, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o caso de miopia, hipermetropia e astigmatismo, mas tem um outro caso que é popularmente conhecido como vista cansada ou então presbiopia que eu vou citar também. Mas percebam que nesses casos aqui, ó, por exemplo, no caso da miopia, a imagem, perceba que ela não é formada na região correta da retina. A região da retina, né, a fóvea, aonde são formadas as imagens que tem as células sensoriais, fica lá bem no fundão do olho, né? E aí, no caso de uma pessoa com miopia, de uma pessoa míope, ela vai ter a imagem formada antes da retina e ela não vai conseguir enxergar direito, né? E aí, por meio do uso de uma lente corretiva, né, no caso de uma lente que ela vai ser divergente, ou seja, é uma lente que vai espalhar os raios luminosos para dentro do olho até chegar lá no fundo, ela vai ter a formação da imagem no local correto. No caso da hipermetropia, ocorre um processo contrário. A imagem ela é formada depois da retina. Então, a pessoa ela não consegue também enxergar bem por causa desse direcionamento errado dos raios luminosos. E aí já com o uso de uma lente convergente, né, uma lente que vai convergir os raios para uma determinada localidade, no caso do fundo da retina, lá na fóvea, né, ela vai ter aí a visão corrigida. E já no caso do astigmatismo, que é um problema mais complexo, né, a pessoa ela tem dificuldade de enxergar tanto de longe quanto de perto. Nesse caso,
ela também vai ter alguns problemas relacionados ao formato do olho dela, né? A estrutura do globo ocular, fazendo com que ela tenha um problema de visão mais complexo até do que a miopia e do que a hipermetropia e até mesmo do que a presbiopia, que é a vista cansada, como eu havia comentado. E aí, com o uso de uma lente assimétrica, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, ela tem uma extremidade que é mais fininha e uma extremidade que é mais grossa. Ela vai ter a visão corrigida, beleza? Nessa imagem aqui, é bem interessante porque a gente consegue ver como que uma pessoa que tem miopia, uma pessoa que tem hipermetropia, uma que tem astigmatismo e uma que tem a presbiopia, que é a vista cansada, elas enxergam, né? Então percebam que no caso de uma pessoa que tem miopia, ela tem a dificuldade de enxergar coisas que estão distantes dela. Então ela tem a dificuldade de enxergar longe, né? Então reparem que o livro que está próximo dela, ela consegue enxergar bem. Ela tem uma boa qualidade de visão. As imagens que estão distantes dela, cada vez mais, serão mais difíceis de serem visualizadas. Então, a mulher que está aqui à frente, ela já não está tão bem visível, né? E aquilo que está atrás, a paisagem, está pior ainda. Já no caso de uma pessoa que tem hipermetropia, que é aquele caso em que a imagem ela é formada numa região depois da retina ainda, acontece o quê? Ela tem a dificuldade de enxergar de perto. Portanto, as coisas que estão distantes, ela consegue enxergar. Então, ó, o livro está embaçado aqui, né? Está numa definição ruim, ela não está enxergando bem, mas as coisas que estão distantes dela, ela consegue visualizar com qualidade. No caso do astigmatismo, como eu já tinha comentado com vocês, é um problema mais complexo, que envolve não só a região onde a imagem ela é formada, que está inadequada, como também a estrutura do olho, ela está deformada e aí a pessoa ela não tem a boa qualidade da formação de imagem, então ela não vai conseguir enxergar bem nem de perto e nem de longe. E no caso da presbiopia, que é aquele caso da vista cansada, por que vista cansada? Porque é um problema que vai se desenvolver com pessoas que estão aí na faixa dos 40, 50 anos de idade e que, em função do seu trabalho, em função das suas atividades, acabam forçando demais o cristalino, que é aquela lente do nosso olho lá que eu já tinha comentado, que tem o papel de direcionar os raios luminosos para a nossa retina. Pois bem, a musculatura que vai movimentar o cristalino para a gente poder ter uma boa definição da imagem de perto ou de longe, ela vai estar cansada, digamos assim. E aí a pessoa ela começa a ter problemas para poder enxergar. Então ela não tem especificamente miopia ou hipermetropia ou então astigmatismo. São os músculos que vão trabalhar ali na contração ou no relaxamento da lente do cristalino que já não estão funcionando muito bem, tá? E aí essa pessoa ela vai ter dificuldade de enxergar principalmente de perto, tá? Mas ela também não vai enxergar tão bem assim as coisas que estão um pouquinho mais distantes e aquilo que está longe dela, ela já consegue enxergar melhor, tá bom? Então eu trouxe uma tabela aqui para a gente poder entender certinho, né, e as informações estarem bem organizadas. Então vamos lá. No caso da hipermetropia, a dificuldade é enxergar objetos próximos. Qual é a causa da hipermetropia? A retina está localizada antes do lugar onde o cristalino forma a imagem de objetos próximos. No próximo caso, que é a presbiopia ou a vista cansada, né, que é popularmente conhecido, e mais uma vez falando, vista cansada porque vai acontecer com pessoas que são um pouco mais velhas, né, a partir dos 40 anos de idade, 50 para frente, né? A dificuldade é de enxergar objetos próximos e a causa é que os músculos do cristalino, a lente do nosso olho, já não conseguem mais pressioná-lo suficientemente para formar uma imagem nítida, né? Aquele processo de acomodação visual, de enxergar uma coisa perto ou longe, já não acontece bem e ela vai ter a dificuldade de enxergar aquilo que está mais próximo dela, tá? No caso da miopia, a dificuldade de enxergar objetos distantes, tá? A causa, a retina está localizada depois do lugar onde o cristalino forma a imagem de objetos distantes, e no caso do astigmatismo, que é um problema mais grave, como eu já comentei, qual que é a dificuldade? A visão ela fica dupla, incapacidade de ver de perto e de longe sem apertar os olhos, né, sem tipo forçar ali a visão, e também dificuldade para enxergar de noite
além da fotofobia, né? Que é quando a pessoa está num ambiente muito exposto à luminosidade, ela tem dificuldade de enxergar porque incomoda bastante, tá? Qual é a causa, né? A córnea ou o cristalino tem uma curvatura irregular. Então lembra que eu tinha comentado que é um problema na estrutura do olho mesmo, né? Então vamos lá. A córnea ou o cristalino tem uma curvatura irregular, né? Tá deformado, o que torna a imagem formada na retina distorcida ou embaçada. Beleza, pessoal? Bom, e aí, para a gente fechar, boas férias. Então, como eu havia dito, uma aula mais curtinha, uma aula mais de boa. Então, eu desejo para vocês ótimas férias, um bom descanso para todo mundo. Descansem, relaxem, curtam bastante aí esse período junto com a família de vocês, tá? Tomem bastante cuidado com a pandemia, porque a pandemia ainda está acontecendo, tá? O número de casos está subindo. Mas é isso aí, pessoal. Desejo um ótimo período de descanso, de distração, um período aí em que vocês vão relaxar depois desse ano difícil, tá bom? Muita saudade de todos vocês e até o ano que vem, galera. Tudo de bom. Até mais. Valeu.